Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 83, Conforme o Amor, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Leitura do capítulo. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais, por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Seguimos com a reflexão. O tema central do texto de Emmanuel é a irrelevância do formalismo religioso. Muitas religiões se fundaram sobre verdades que tomavam como universais e incontestáveis, os chamados dogmas, e estruturaram seus cultos a partir da adoção de formalidades e práticas ostensivas. Muitas dessas práticas não tinham relevância espiritual, e outras acabaram perdendo seu significado com o passar do tempo. O judaísmo, citado no texto de Emmanuel, é rico em exemplos. Para os judeus, a lavagem das mãos era essencial. No período da manhã, para que se fizesse uma espécie de limpeza espiritual, e antes das refeições, para que se garantisse que nenhuma impureza do mundo penetrasse no espírito. Com relação à alimentação, havia muitas regras, inclusive em relação ao que poderia ou não ser consumido. Alimentar-se de animais impuros tornava o homem impuro, fazia-o assimilar as más características do alimento, segundo a crença judaica. Esses dogmas e práticas formais deram origem a inúmeros preconceitos, dissensões e conflitos ao longo da história. Em função disso, diversas passagens do Evangelho, Jesus contesta o formalismo religioso da época. Uma das passagens mais conhecidas diz respeito às mãos não lavadas, na qual o Mestre ensina que a verdadeira pureza está no íntimo de cada um, e que não é a higiene inadequada das mãos que irá macular o homem. Jesus diz também que a boca fala do que está cheio ao coração,
isto é, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Apesar de conhecedora dos conflitos gerados, muitas religiões atuais ainda adotam dogmas e práticas formais. Muitos de nós fomos educados em sistemas religiosos nos quais as liturgias e cultos contemplam a realização de atos meramente formais, de gestos expansivos, de orações em voz alta, preces repetidas. Quem de nós nunca rezou o terço, aquele conjunto de orações feitas em devoção a Deus e Maria de Nazaré, repetindo de modo mecânico as orações, ou o fez de modo apressado e desatento, mantendo em mente as inúmeras obrigações que nos demandam diariamente, no lugar da rogativa sincera ao Pai. Repetir palavras sem compreendê-las ou senti-las no coração pode ser tido como um exemplo de formalismo herdado das antigas religiões. Por causa de heranças como essa, conforme o texto, há sacerdotes que apenas sentem que cumprem o seu papel enquanto celebram os seus cultos, e crentes que só sentem a conexão com o divino nos períodos de culto, com a prece em exclusiva atitude corporal. Lembremo-nos que Jesus disse aos fariseus: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O Nazareno exalta os pobres de espírito, os humildes, os simples e sem maldade. Com isso, o Mestre ensina que Deus não exige de nós atos encenados de grande visibilidade, não pede orações longas e de vocabulário rebuscado, nem requer um local ou horário específico para que realizemos a prece. Deus conhece cada um de nós, nossos pensamentos, nossas virtudes, nossos vícios, nossas necessidades. Ele só pede o que busquemos com sinceridade e devotamento, seja na casa de oração, nos minutos antes de dormir, ou em qualquer lugar ou a qualquer momento, pois é o pensamento e a energia que nos ligam a Ele. Aqueles que já conseguiram perceber a irrelevância da forma exterior devem reformar seus hábitos, cultivando a fé do modo como Jesus ensinou. E ao nos depararmos com irmãos que ainda não puderam desapegar-se da forma, cabe-nos auxiliá-los, sem, contudo, chocá-los, desejando mudar suas práticas de forma repentina. Por imperativo de caridade, não devemos esquecer que Deus ama todos os seus filhos igualmente e que cada espírito tem seu tempo e percorre sua própria jornada de conhecimento e evolução. Que nós saibamos reconhecer e priorizar aquilo que realmente nos liga à espiritualidade. Um bom dia e uma boa noite a todos.